Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live onde a gente vai falar sobre cultura organizacional na prática. E hoje eu vou ter mais uma aluna minha convidada aqui para conversar com a gente sobre cultura organizacional na prática, como é que a gente aplica isso na prática, como é que isso acontece no dia a dia. E a gente vai ter também um convidado surpresa. Teremos também um convidado surpresa só para reforçar ainda mais o conteúdo riquíssimo que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. E hoje eu tô aqui de novo para receber mais uma aluna minha. Tenho muito orgulho dos meus alunos e eu gosto demais de conversar com eles. Então, deixa eu colocar para dentro. Deixa eu colocar para dentro a Vivi. Primeiro. Ué, cadê? Ela não tá aparecendo aqui pra mim. Vivi, me manda um... Ah, achei você. Convite para você participar. Oi. Olá, boa noite. Que Boa prazer noite. te receber aqui. Que legal. Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo bem também, tudo ótimo. Que bom poder te receber aqui para a gente falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Que delícia de experiência. Muito. Eu assisti as outras. Nossa, que delícia. Ai, que bom, que bom. Viviane, eu vou pedir para que você se apresente para as pessoas que estão chegando aqui. Tá. Meu nome é Viviane. Eu iniciei minha carreira na psicologia clínica, Olha só. apesar da minha opção ter sido a psicologia escolar, mas a vida me levou para a área clínica. Eu acho que depois de uns 12 anos na clínica, me interessei muito pelos desdobramentos da psicologia junguiana, fui estudar medicina tradicional chinesa na China, e aí na hora que começou a entrar no consultório, houve uma proibição dos psicólogos de aplicar acupuntura. Me lembro disso. Foi. E eu fiquei muito triste na época, ao mesmo tempo que juntou... o trabalho na clínica é muito solitário, né? E aí eu falei, gente, eu vou experimentar outros caminhos. Foi quando eu tive minha primeira mudança de carreira. Fui para uma empresa nacional. Uhum. Eu sou de Brasília, tá, gente? Eu moro em Brasília. Não nasci em Brasília, mas moro em Brasília. E você nasceu onde? Eu nasci em Goiânia, bem Ah, pertinho. Goiânia, pertinho. Do lado do Conheço as duas quadradinho. cidades, adoro as duas. E em Brasília eu comecei a trabalhar nesta empresa. E assim, foi uma grande escola essa empresa. Eu passei por várias áreas. Como psicólogo, entrei para trabalhar no RH. E no RH eu comecei a migrar por várias áreas. Antes na área de desenvolvimento organizacional, que o planejamento estratégico estava dentro, estava debaixo desse guarda-chuva. Eu fui para a gestão dessa área. E aí, em algum momento, no processo de amadurecimento da empresa, é uma empresa que tem mais de 60 anos, né? Então é uma empresa bem consolidada, com uma cultura mais tradicional. Eu acabei parando lá na área de desenvolvimento, na área de planejamento estratégico, ao final da minha carreira nessa empresa, na área de planejamento estratégico e orçamento, que foi um grande aprendizado, foi um outro aspecto do negócio, digamos assim. E aí, duas pessoas muito especiais apareceram na minha vida, né? A Érica Isomura da Coral e a Gláucia da Soubi, e elas falaram assim, olha, tem um caminho para cá bem legal, vamos, né? E aí eu fui para a área da consultoria. Nesse meio tempo, né, eu parei a clínica por 4 ou 5 anos, e antes da pandemia, o Conselho de Psicologia falou, olha, pessoal, vocês podem fazer um acompanhamento online. Foi em 2018 ou 2019. Era um aconselhamento, não podia uma psicoterapia, né? E aí eu fui estudar coaching. Aí eu fiz, né, a formação em coaching.
e falei, eu acho que é legal, esse é uma experiência diferente. E aí, em 2019, eu trabalhava na empresa e também fazia, né, esse aconselhamento remoto, online. O mundo online, a tecnologia sempre me atraiu muito, né? E fui tocando as duas coisas, né? Até que essas pessoas apareceram. Veio a pandemia, né? Antes veio a pandemia. A pandemia foi um grande aprendizado, tanto do ponto de vista de estratégia, de lidar com esse desconhecido, até entender o movimento das pessoas e traçar Sim. planos de ação para É. poder cuidar das Ficou pessoas. tudo E meio suspenso, né, nesse muito, momento, assim. muito, né? Assim, se a gente tenta fazer uma previsão para poder gerar um pouco de segurança, a pandemia, eu acredito que tenha ajudado a gente a conviver com a insegurança de um jeito de um jeito a tentar se quebrar menos, digamos assim. Exatamente. Não foi fácil para ninguém, né? Mas algumas pessoas não, a maioria não estava preparada para uma crise como essa, né? Não. E fora essa, as pessoas, né? As pessoas nas empresas que perderam pessoas. Então, assim, foi muito, foi um trabalho muito bonito por um lado, porque a gente viu esses comitês para lidar com o risco, as pessoas se juntaram, quer dizer, foi muito bonito. E a parte mais bonita disso foi quando eu entendi que a parte humana estava me convidando para voltar, foi quando em Brasília teve uma parceria da Fiocruz com o governo do Distrito Federal, eles montaram um esquema de atendimento para a linha de frente da pandemia. Então, houve uma inscrição em massa dos psicólogos. Então, tinha atendimento de segunda a segunda até as 10 da noite. Então, você escolhia os horários que você poderia estar disponível ali, você ficava disponível e as pessoas que sentiam a necessidade ligavam com supervisão. Foi um negócio muito bem estruturado. E aí eu entendi que a psicologia estava falando, ei, você já aprendeu muito nessa área de planejamento, orçamento, né, desenvolvimento de negócio, está na hora de você voltar aí para o eixo. Foi quando eu conheci essas duas pessoas que eu te falei e a gente começou a caminhar em forma de ecossistema. Paralelo a isso, né, surgiu, assim, a Vocês gente criaram atende... uma consultoria, isso, na só para eu entender. Vocês verdade, é criaram um uma consultoria? ecossistema, né? Ah, tá, uma rede. É uma Tá. rede, E aí, assim, eu já atendi algumas empresas nesse processo, mas tem uma em especial, né? Que é essa que eu vou trazer para cá hoje. Calma, ainda não fala. Tá. Essa que eu vou trazer para cá hoje Sim. e fazer essa relação assim do quanto foi importante escutar alguém falando de cultura. Que bom. Que bom. Nossa, que legal. E você está há quanto tempo trabalhando nessa área organizacional? Na área organizacional, nessa empresa anterior, que eu passei vários anos, nos primeiros 5 anos dentro dela eu fiquei na área organizacional, nos outros 5 anos foi na área estratégica, mas sempre com muita conexão com a área humana. Não tinha como, porque a nossa área se desmembrou em 2. E aí o diretor, na época, virou para mim e falou assim, olha, a gente vai levar o RH para dentro do DP, porque eles eram separados, e nós vamos oficializar o planejamento estratégico e orçamento. A gente vai dar essa visita na hora de trazer essa importância que é essa área, e você vai cuidar do planejamento estratégico. Aí eu lembro que eu virei pro diretor e falei, o senhor sabe que a minha expertise é RH. Aí ele falou, mas você dá conta. E eu vi o tanto que foi importante essa sabedoria dele, sabe? De falar para respirar esse outro lado, né? Sim. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu já fui direto, né? Então, assim, foi logo após, foi durante o finalzinho da pandemia, né? 2000, que eu retomei, né? Com uma pegada diferente, com um olhar diferente. Sim, sim. Eu acho que a pandemia trouxe, né, essa necessidade da gente olhar mesmo para as questões mais humanas do trabalho, né, Vivi?
até a pandemia, eu me lembro, até antes da pandemia, eu tinha muito cuidado para falar sobre essas questões mais humanas, né, mais humanizadas no trabalho. Como se eu não pudesse falar. Eu sentia isso muitas vezes, sabe? Como se eu não pudesse ser clara, né? Eu tinha que usar alguns subterfúgios na linguagem, assim, para parecer ser mais estratégica, né? Para justamente conseguir levar essa humanização para o trabalho. E da pandemia para cá, hoje a gente consegue falar abertamente sobre essas coisas nas empresas. E isso, para mim, é um grande É. alívio, sabe? É por isso que eu comecei a fazer todo esse movimento de cultura organizacional também, porque eu percebi que agora eu posso falar. Sabe assim? É, e o gostoso é que é falar e as pessoas entenderem, né? Entenderem. Tá tão É. bom isso. Tá muito bom. E aí eu queria entender assim, até hoje eu sei que você está trabalhando com o tema cultura, acho maravilhoso, né, que você esteja atuando aí na prática mesmo, mas o que você acha que te impedia de trabalhar com o tema cultura organizacional até então? Então, deixa eu te falar. É, é, eu atuo mais num RH generalista. Então, por Uhum, exemplo, metodologias ágeis, OKR, processos, conexão de negócios. Então, uhum, a cultura, ela materializou, ela tomou forma quando alguém virou e falou: Ó, galera, é o seguinte, ó, existe isso aqui, é assim, tem isso aqui, tem isso aqui. Trouxe para o concreto, sem perder a essência, sem perder esse subjetivo. Foi quando eu olhei e falei: ops, é isso, uhum. E é quando foi isso. isso? Então, a gente já trabalhava com isso, né? Uhum, Automaticamente, quando a gente pensa missão, visão, valores, como que a gente traz os valores para dentro de um atendimento ao cliente, como é que a gente legal. pensa nesse valor quando eu converso com você, que é meu colega de trabalho, Uhum, como que isso vem, né, naturalmente. Quando a gente fala de planejamento estratégico, que foi a minha última expertise nesse processo todo, não tem como não respirar cultura. Não, exatamente. Não tem. é assim, a diferença é quando a gente toma consciência disso É, e começa a escrever, a declarar isso, né? A declarar exato. na frente do espelho, a declarar na forma como eu me comporto, a declarar quando eu converso com as pessoas, né? Foi aí e eu confesso para você que essa experiência no curso ajudou a alguém declarou, alguém contou, Aham, alguém trouxe forma para sim. algo que a gente já trabalhava, a gente já vivia. E surgiram outras pessoas que falaram: não, é isso mesmo. Tipo, esse é o caminho, né? Só É, segue, né? Só então segue. vai. E o quanto você se sente segura para trabalhar com esse tema hoje, Vivi? A experiência contribui, eu acho que a idade contribui muito, e as pessoas que eu tenho encontrado no percurso têm dado essa Com força, certeza. né? E o interessante é que era um desejo antigo, só que às vezes a gente não se apropria dele, porque é o que você falou, né? Não se falava muito, a gente tomava muito cuidado de se É, falar, até para o outro entender, para o outro não trazer uma visão mais distorcida daquilo que você está falando, né? uhum, uhum. E, Exato. assim, estar com os pares, né? Participar de um grupo é muito É, o importante. ambiente, né? É uma das coisas que eu defendo demais, demais. A qualidade do ambiente, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas podem ou nos enfraquecer ou nos fortalecer.
né? E eu acredito muito, né? Quando a gente tá com as pessoas certas, a gente consegue evoluir. E me conta, então, agora, conta pra gente, né? Como é que tá sendo essa experiência que você tá vivendo, que eu tô super curiosa, inclusive, Tá, pra saber, porque eu não tive spoiler, tá? Só pra você saber, eu não tive tá, spoiler. Eu tá. também vou saber aqui junto de todo mundo. Tá bom, tá bom. Eu vou trazer também, deixando guardadinho para a tua surpresa, para você, para a surpresa que você preparou para mais Tá tarde, bom? né? Mas existe uma empresa que está muito aconchegada no meu coração e você vai entender o porquê. Uhum. A Érica, que é essa pessoa, que é um desses anjos que apareceram no meu percurso, é, fez essa inter-relação, mas eu falo para você que o grande desafio é que é uma empresa com duas características que eu entrei em contato pela primeira vez agora, e que são assim. Que é um fator determinante no processo da modelagem cultural. Hum. O primeiro fator é que é uma empresa que é toda remota. E que Ai, que quando eu legal. cheguei nela, Hum. ela já funcionava de forma remota. E você chegou nela quando mesmo? Eu Quando foi? cheguei em 2021, ou, não, 2021 ou 2022. Ah, Aí, tá. É eu estou com a recente. sensação que É é recente. recente, é. E ela já funcionava remoto, e ela já funcionava remoto Antes da pandemia. já há algum tempo antes Olha, da pandemia. disruptiva, disruptiva. Disruptiva, é. É. E aí eu vou te trazer uma segunda característica, que era uma empresa que já funcionava nesse sistema, ele só não estava formalizado e declarado, que é na holacracia. Gestão completamente horizontal, Compartilhada. compartilhada. Maravilha. E o meu desafio era entender aquilo e ajudar com todo mundo a declarar aquilo ali. Esse era o Que maior incrível. desafio. Mas um desafio muito bom, né? Bom, bom demais, Tipo, nossa. um desafio presente, né? Eu diria. É, é. E assim, é claro que é uma descoberta e uma construção diária, né? Sim, Porque assim, tem isso. literatura, tem o Uhum. nosso desejo, né? De compartilhar da própria profissão que a gente tem, né? Isso Exato. contribui a essa visão mais horizontal. A própria educação, que era uma carreira que eu já tive vontade de seguir, e aí, só para você entender, essa primeira empresa que eu passei por mais de 10, eu acho que foram 13 anos, é da área de educação, então assim, eu consegui juntar tudo na época. Uhum. Traz esse sentimento. Agora, fazer isso de forma oficial, É. sistematizado, é um desafio gostoso, É. sabe? Como é que é a liderança no sistema de holacracia? Né? Uhum. Qual que é a Uhum. diferença de liderança para chefe? E eu Como que acho isso que funciona? Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade, assim, de falar sobre algo que também a gente fala, ainda a gente escuta muito pouco, né? Então, como eu trabalho com o desenvolvimento de times dentro das culturas organizacionais, né? Então, para mim é um tema conhecido. Mas eu queria que você falasse, né, sobre, já que você está muito imersa nesse mundo, explica pra gente o que que é holacracia, ou holocracia, É, né, também, que a gente pode é, chamar assim. holacracia. É Uhum, um, é um sistema onde não existem chefes, existem papéis. uhum, Né? Então, existe um papel, ele vai te contar qual que é o propósito de quem vai energizar aquele papel, quais são as responsabilidades que aquele papel tem, porque as responsabilidades ele define e ele delimita muito o território de domínio e da autonomia daquele papel. É um uhum. sistema de organização para não virar uma torre de É Babel, uma né? Todo mundo estrutura é diferente, uma certo? estrutura Daquele diferente. organograma quadradinho que a gente conhece desde que o mundo do trabalho é o mundo do trabalho, né? É. Perfeito. E nessa estrutura, assim, existem os desafios, como existem
também os desafios dentro da estrutura do organograma. A diferença é que muito das soluções, elas não estão prontas, a gente vai construir. E é aí que está o barato da história. Porque ela é uma construção coletiva. Ela é uma construção colaborativa. Né? Então, assim, é muito esse um incentivo dentro da cultura. É a gente pensar nesse propósito, é a gente respirar esse propósito e tentar... Não é fácil, tá, Verusca? Eu sei assim, que não. Mas é apaixonante. Assim. Mas o processo é incrível, não é, Vivi? Porque você vê, o que eu mais amo de trabalhar com cultura é a gente conseguir enxergar a transformação organizacional por meio das pessoas, né? E é um contínuo, né? Então, assim, é claro que a gente pensa em OKR, a gente precisa entender e ter um retorno. Como é que vem aquilo? É claro que a gente pensa nos processos de feedback, que a gente está muito nessa etapa agora, né? De formalizar o handbook. Então, está escrito, o código da cultura, ser respirado, isso. Perfeito. Construído a várias mãos. Isso. Normalmente é um documento que é muito dinâmico, é um documento que não... E o mais interessante de tudo, assim, por mais que a gente estudou muito, né? A gente procurou muito conhecimento, você vai entender um pouco mais dessa empresa especial, mas tem muita coisa que é nossa, né? Que não tem um modelo porque é muito nosso. E eu acho que isso é cultura organizacional. Que é o que foi validado no processo desse curso. Isso. Foi validado isso. Perfeito. Ai, até me arrepia. Porque também, isso. Eu tô falando com você, eu tô arrepiada aqui também. Porque é exatamente isso que é cultura organizacional. A cultura, ela é só daquela empresa. Não é de mais ninguém. E quando você me diz isso, sem eu precisar ver no detalhe, eu sei que vocês estão fazendo a coisa certa, sabe? Porque é justamente isso. Você percebe que você está num lugar único, né? Quando a cultura ela é realmente formatada dentro das crenças, dos valores daquele lugar, você tem a sensação de que não existe nenhum outro lugar no mundo como aquele. E isso é cultura organizacional, né? E é incrível, assim. Porque não impacta só as pessoas que trabalham lá. Não impactam só as pessoas que têm um nível de responsabilidade maior, que são os CEOs. Impactam os fornecedores, impacta principalmente os clientes. Porque quando eu cheguei, eu fui recebida de braços abertos, mas o maior desafio foi como que eu me misturo online? Eu não estou andando no corredor, eu não estou conversando com as pessoas. Como que acontece esse processo? Né? Então, assim, foram etapas do processo que a gente foi buscando formas para aquele momento. Né? Perfeito. E isso com quem? Quem que fazia parte disso, Vivi? Todo mundo, por incrível que pareça. Quantas pessoas, né? tem na empresa? Devem ter 30 no total. 30, uma pequena empresa. Sim. É uma empresa que cresceu muito rápido na pandemia também, mas você vai saber mais sobre isso. Tá. Foi processual mesmo. No início foi mais intuitivo, porque eu, como profissional, não tinha tido ainda uma experiência do total remoto sem ser pandemia. Porque quando a gente foi para a pandemia, eu até fui para o remoto, mas eu já tinha um vínculo com as pessoas já tinham um vínculo entre si. E na pandemia, eu não me lembro direito, mas eu acho que não houve novas pessoas entrando para trabalhar, não houve contratação. Aliás, todo mundo botou o pé no freio, né? Nesse período. Então foi essa primeira experiência e foi muito gostoso, porque quando eu cheguei lá, essa experiência todas as pessoas que estavam lá já tinham, de trabalhar remoto, de se relacionar de forma remota. Foi onde eu comecei a aprender e foi aonde que deu que realmente foi um espaço colaborativo de construção. Entendi. E já era cultura, pelo menos essa cultura de trabalho remoto já existia. Já existia. Maravilhoso. Já existia trabalho remoto, já existia.
grande parte do que é hoje já existia. Maravilhoso. E Vivi, me conta uma coisa, né? E quando você entendeu que existia uma estrutura, né, de fato, para você trabalhar com a cultura organizacional, existia uma metodologia, né? Como que foi isso para você, assim, antes e depois disso, sabe? O que que você percebeu de diferença quando você Então, teve a metodologia na mão, né? aham. O que acontece hoje? Em que ponto que a gente está hoje? Tá. Houve uma etapa do curso que, para mim, duas coisas do curso me impactaram bastante. Uma delas eu vou te falar agora, Uhum. que foi todo o foco e todo o trabalho na liderança. Isso fortaleceu muito. Eu sabia Uhum. mas eu não sabia. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu te entendo, mas explica. É, é, materializou, deu forma para algo que precisa ser prioritário. Uhum. Ah, agora a gente está nessa etapa da forma, Uhum. dentro do sistema que funciona hoje, Sim. né? Sim. E o legal disso existem outras empresas, né? Que funcionam num formato diferente, nem melhor nem pior, um Não, formato diferente. diferente. Uhum. E aí, trazer essa flexibilidade, né? E essa visão mais integrativa mesmo, de que o melhor é o que existe ali, e entender qual que é o papel, qual que é o nosso papel ali, Sim. né? Isso Sim. ficou muito forte para mim no Uhum. processo do curso. Maravilhoso. E quando veio isso, parece que destrava. Eu não tenho certeza de nada, mas existe uma segurança que é uma segurança assim, não importa o que acontecer, a gente vai saber o que fazer. E se a Sim. gente não souber o que fazer, tá tudo bem, porque existem outras pessoas que vão aparecer no meio desse processo e que vai contribuir. Então, É. assim, Que isso lindo não tem isso. preço. Não. Ai, que lindo, que lindo. Bom, vamos chamar então nosso convidado para dar mais detalhes sobre essa empresa. O que que você Eu acha? Pode acho ser? maravilhoso. Eu continuo aqui, eu saio, como é que Sim. faz? Não, Continua? você Tá, continua, por tá bom. favor. Então agora, gente, a gente vai convidar, né, para participar dessa conversa o presidente dessa empresa, que a Vivi está desenvolvendo esse projeto maravilhoso de cultura organizacional. E uma das coisas que eu sempre digo nas minhas redes sociais e também, principalmente para os meus alunos, é que se a alta liderança não estiver envolvida no projeto, né, no desenvolvimento, na modelagem da cultura organizacional, esquece. A gente primeiro precisa fazer um trabalho para que essa liderança se engaja, em que é o que eu também ensino, né, para os meus alunos. Mas quando a gente tem a alta liderança do nosso lado, é isso que acontece, né? É primeiro esse brilho no olho, né, de quem trabalha com cultura, que a Vivi está podendo experimentar, e os resultados acontecendo na prática, né? A gente começa a perceber o ambiente diferente, né? A empresa diferente. Então, vamos trazer para cá o nosso convidado. Boa Olá, noite! boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Muito prazer em te conhecer. Prazer é meu, estão me ouvindo bem aí? Sim, você escuta a gente bem Sim, também? sim, Ai, que muito legal. prazer. Prazer, Maurício. Seja bem-vindo. E agradecer aí o convite, né? Nossa, a Normalmente a gente que gente não fala agradece. sobre isso, né? Pelo menos da minha parte, assim, os conteúdos que eu compartilho não são sobre isso. Uhum, E a Vivi me puxa ali e fala, você precisa falar mais sobre isso. eu Porque também. isso é um diferencial gigantesco. Gigantesco. É, Eu diria, tipo, mais estratégico, principalmente para marca empregadora, né? Para atração de sim, talentos, para tudo, né? Mas eu queria que você sim. se apresentasse para gente, para o pessoal que está Me aqui, por favor. apresento. Me apresento. Meu nome é Maurício Simão, sou sócio da agência Tribo, uma agência de marketing digital que está agora em abril a gente completa 23 anos de mercado Uau. e sempre fomos digitais. Então a gente começou lá em 2001 vendendo site, criando sites e o marketing digital virou um monstro, né? Vou dizer É. assim, um monstro do bem, mas virou uma coisa surreal de coisas que dá para fazer hoje. E aí a gente não quis ficar
parado no tempo, né? Então a gente foi evoluindo, estudando muito. E a parte, vou te falar, a parte cultural, RH, administrativa, foi tudo ficando meio de lado, assim, né? Porque a gente precisava acompanhar a tecnologia, né? Aham. E com isso a gente foi percebendo ao passar dos anos, né? Que a gente não estava crescendo, né? Por mais que a gente quisesse, a gente estava aprendendo, mas a gente não estava conseguindo fazer isso acontecer de verdade. Em que E momento aí, ao longo dos foi anos, a isso? gente... Em que Ah, momento foi isso? Quantos anos já de 2000, empresa? entre 2010 e 2015, vamos dizer Ah, assim, tá. mais ou menos. Já tinha Foi quando que a gente bastante falou, a gente... tempo, né? É, foi mais ou menos veio smartphone, veio redes sociais, né? E a gente Sim. falava, pô, só o site é muito pouco, a gente precisa fazer mais. Então a gente começou a estudar mais ainda e mais ou menos em 2015, entre 2015 e 2017, a gente falou, queremos crescer. Uhum. Né? Até então, até 2015 mais ou menos, a gente chama aqui no mercado de marketing digital de urgência, né? Então tinham É. as agências e nós éramos uma urgência, era eu, meu sócio, mais 2 ou 3, Uhum. entregando, vendendo muito e trabalhando ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas lá em 2001, quando a gente abriu a tribo, o pensamento era, meu e do meu sócio, o Fernando, era não queremos ter chefe, não queremos ser chefe e não queremos Uhum. contratar chefes. Aí já começou a Porque a gente modelar uma sentia, cultura, né? Começou a se exatamente, formar uma cultura. Uhum. a gente não sabia, mas já era. Sim, mas já era, você já Então, estava fazendo isso. e na nossa cabeça, a gente tinha saído de uma empresa, a gente trabalhou junto numa empresa que tinha uma chefe que mandava por ego, né? Então, você faz porque eu mando em você, eu sou sua chefe. Uau. Nunca vou esquecer isso. Uhum. E aí, isso ficou guardado, né, como um gatilho de que aqui na minha empresa, na tribo, eu não vou ter chefe desse tipo. E eu não vou ser um também, né? Então, a gente foi, então, crescendo, construindo nosso mercado também, né? Porque foi um mercado a ser construído que não existia. Uhum. Então, ao paralelo a aprender, ensinar, porque os clientes que apareciam, eles queriam aprender também, não a fazer, mas o como fazer, quais caminhos percorrer. Então, a gente foi meio nesse caminho de aprender e ensinar. E até que em 2017, mais ou menos, a gente falou, vamos crescer. Né? Acho que a gente tem potencial, acho que a gente pode sair da onde a gente está hoje. Né? Já estava muito confortável para a gente, Uhum. para falar a verdade. Não Mas aí estava a gente chega no desafiando momento... mais. E aí você fala, se a gente não procurar um crescimento, a gente vai ficar estagnado aqui. Porque Sim. as outras vão crescer, as outras vão surgir e aí a gente vai perder mercado. Uhum. Né? Então foi nessa que a gente começou a contratar mais pessoas, começou a entrar mais pessoas e a primeira coisa que a gente sempre falava quando contratava a pessoa você vai trabalhar numa empresa sem chefe. Você vai ter autonomia total aqui. Você decide pelo que você faz. E isso nada muito documentado, né? Uhum. Então a gente sempre é a cultura que você sente e que você não documenta aqui. Uhum. Aí foi passando alguns anos, a gente foi crescendo com parcerias com outras empresas também. Hoje nós somos parceiros de uma plataforma de marketing digital chamada RD Station. Sim, Acho que é conheço. bem conhecida do mercado, né? Bem Foi conhecido. comprada pela TOTUS há pouco tempo. Uhum. E lá a gente começou a ter muito mais conhecimento de outras áreas do marketing também que a gente já não aplicava. Então a gente definiu um projeto, um produto que nós temos hoje, que é um conjunto de serviços que atendem qualquer tipo de empresa. A gente foca um pouco mais no B2B, nas indústrias, Uhum. né? Mas a gente consegue atender, por exemplo, uma casa de repouso. Que Nós incrível. temos aqui como cliente. Então, o modelo que a gente criou de negócio atende qualquer tipo de empresa. A gente escolhe quem a gente quer trabalhar, até pela dificuldade que esse mercado tem, principalmente indústria, que é o oposto do que a gente faz, né? Indústria, hierarquia, né? A gente vai lá para mostrar que, ó, estamos aqui, a gente é diferente. Né? Então, aí a gente atrai esse tipo de negócio e entrega um serviço muito bem feito através do que eu falo que é através da nossa cultura. Então, não é só saber de marketing digital, é saber se relacionar, é saber atender, é saber estar próximo do cliente. Então, essas coisas a gente não documenta, né? A gente não fala, a gente vive. Então, até que chegou um momento que começou a pandemia, o que a Vivi falou que a gente já era remoto. Eu, desde 2010, trabalhei muito tempo de forma remota. Uau. Então, eu ia para cliente, trabalhava do cliente. Muitas vezes eu fiz isso.
Então, Que atendia o incrível. cliente, ficava um tempinho ali na internet dele e atendia a minha agência. Em 2015 eu mudei para Itu, fui atender a prefeitura lá, atender alguns clientes da cidade. Morei lá um tempo também, minha esposa foi convidada para trabalhar lá também. E aí a gente trabalhou remoto, agência na Vila Madalena, e a Uhum. gente conseguia vir uma vez, 2 vezes por semana para São Paulo. E até que veio 2020, a pandemia, né, que foi o caos por um lado, mas no marketing digital Foi bom. foi um É. impulsionador total. Então as empresas elas saíram da mesmice, né? Uhum. Elas já ouviam de marketing digital, já faziam seu site mais ou menos e tal, mas quando chegou mesmo, falou, "Ah, o digital é o É. caminho. A gente precisa atrair isso." E aí a gente saiu em janeiro de 2020, de 8 colaboradores para hoje quase 30. Então, De 2020 para cá? de 2020, Uau! de 8 para quase 30. E quando que vocês começaram a pensar na cultura? Faz pouco tempo também, pelo que eu entendi. Então, foi em 2020 começou. Aí foi uma loucura da gente atender um monte de cliente, entrou muito cliente também para a gente. Em Uhum. 2021 eu falei, precisamos de uma organização. A gente já está com 14, 15 pessoas aqui. Uhum. Precisa fazer algo sério agora, não é mais da boca para fora, É. né? Então a gente precisa organizar. Eu fiz um treinamento com a Startse, Uhum. que foi de transformação cultural, Sim. que ali foi só um tira-gosto, vamos dizer assim, né? Que mostrou para mim de forma ampla para que caminho que eu deveria ir. Uhum. E aí eu falei, eu preciso pôr isso em prática. O que eu aprendi aqui não vai me deixar pôr em prática, eu preciso de teoria. Uhum. E aí eu fui atrás de teoria, até que que eu conheci uma pessoa em comum com a Vivi, que é a Érica Isomura, que foi uma pessoa que virou a chave da gente aqui e que estabeleceu Incrível. que o que nós fazemos existe, né? E eu achava que não existia, né? Uhum. Então, Tem esse nome, modelo né? horizontal, tal. Então, eu nunca tinha imaginado que tinha nome, não Uhum. sabia o que era holacracia, nada disso. De repente, a gente estava montando squads, os times aqui e tal, a gente trabalha com squad, Uhum. sem saber também sobre Fiera nada Squad. disso. Montava o time, ó, esse time atende esse cliente, esse time pode atender mais do que um cliente, vamos lá. A gente até fala que são mini agências dentro da agência, né? É. Então, e aí com isso veio a Érica, contratei uma consultoria, nem achei que ela ia me atender, porque eles são super, atendem clientes enormes, assim. Vou mandar um formulário aqui, vamos ver o que acontece. De Uhum. repente ela me atendeu e a gente passou um ano fazendo uma consultoria, quase um ano, eu acho que 9 meses, encontros online também, tudo online. E aí ela me trouxe a teoria, que era o que faltava. Uhum. E na teoria ela falou, existe holacracia, o seu modelo é um modelo praticamente TEAL, que é não sei se é uma técnica, mas é um modelo organizacional. Tem um livro que é do Frederic Sim. Laloux, Uhum. Reinventando Organizações. Maravilhoso. Recomendo para quem quer saber sobre esse assunto. É. E ela me passou esse livro, eu comprei, eu li ele normal, aí tem uma versão desenhada dele, versão de... Não é quadrinhos, mas é uma versão ilustrada. Ah, é? Aí Não eu comprei sabia. a versão ilustrada, é sensacional. Aí, quando eu li o livro todo, ele é até meio chatinho, né? Você vai Aham. contando de história, de cultura. Eu quero falar de marketing digital, eu não quero saber disso. Mas no final, né, é importante, tem que Sim, saber. E tem que aí, saber. aí eu sei que eu li muito, 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 e eu falei, ainda tá faltando. Aí eu procurei, achei esse ilustrado, e eu acho que o ilustrado trouxe um desenho para mim, assim, de como eram as empresas, né, industriais, essa hierarquia, e como que elas migraram até esse modelo TEAL, que é hoje, TEAL. E Uhum. aí, na hora que ela me mostrou isso, eu falei, caraca, a gente já faz isso há anos. Mas tem nome, é assim, e você trabalha dessa forma. Eu falei, putz, que legal. Foi 9 meses, assim, que foi uma terapia empresarial, vamos dizer assim, né? Sim, Para eu me sim. conhecer também, se era isso que eu queria, porque não é fácil, tá? Uhum. Não é fácil esse modelo, Não. é muito difícil. É Não desafiador. tô, é desafiador, É. não tô desencorajando as pessoas, pelo contrário, eu acredito muito. E eu vejo que, assim, é muito mais fácil, lá em 2020, seria muito mais fácil eu ter colocado diretoria, gerentes, É. ter organizado no modelo tradicional, que, né, qualquer curso aí de administração me traz,
né, o tradicional. Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, a gente está tanto tempo fazendo um negócio tão diferente, e as pessoas ficam anos com a gente. Uhum. Então, um problema em agências é a rotatividade de pessoas, né? E a gente não tem isso aqui. Então as pessoas ficam porque elas querem ficar. Não são obrigadas, não é por causa de salário, não é por causa de dinheiro, é por causa do modelo mesmo, né? Exato. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, cara, não precisa ser o modelo tradicional, Uhum. não precisa ser o modelo mais revolucionário também, mas encaixa um meio a meio, né? E aí que veio nessa consultoria que ela falou, você precisa de uma pessoa aí para te ajudar. Uhum. E eu acho que eu tenho essa pessoa, e a Vivi. E aí a Vivi abraçou a causa, né? Falou, cara, me dá isso aqui que a gente vai botar para funcionar assim. Esquece a hierarquia, porque eu já estava no momento assim, cara, aprendi tudo isso, mas é muito difícil para mim, né? Sim. Porque eu tenho que tocar todas as outras áreas também, Sim. né? E não Então, era seu papel, na verdade, não né? era, não era, Executar isso, né? Com não certeza. era. E aí a gente definiu papéis, a gente olhou para coisas que a gente falava, missão, visão, valores, é só no papel, as empresas não têm isso, não seguem. Seguem, seguem. A Sim. gente fez a nossa missão, visão, valores, nosso propósito, Uhum. né? E com isso fez uma mudança geral na agência. A gente está até mudando o logotipo agora, esse ano, esse mês agora a gente solta até um logo que assim, a gente usava um logotipo e aí, eu sentei e falei, tá, com esse propósito, com essa missão, com esses valores, esse logotipo não simboliza nada. Eu preciso trazer algo que simbolize. Então a gente está Perfeito. mudando depois de. É a segunda mudança que a gente faz de logotipo. Então, que também acarretou nessa mudança mesmo e falar, vamos encarar, abraçamos a causa. A Vivi também tem um super desafio aí de ter esse papel com ela, Uhum. que é desenvolver os papéis, que é, né, organizar isso. A gente está totalmente remoto, então já é mais um ponto ali que, como a gente cria a cultura remota, Uhum. né? Os gurus, né? Sim. Até como você fala, né, de palco, né? Os O RH pessoal do de palco. RH de palco, os administradores de palco, os marqueteiros de palco, Sim. né? Sempre dizem que eu ouvi esses dias aqui um grande influenciador até falar que ele trabalha de forma híbrida, de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo pode ficar em casa, né? E aí Boa! eu olho para a tribo e vejo 30 pessoas trabalhando de forma remota, de forma organizada. Tem hora que eu olho que a gente usa uma ferramenta chamada Discord, que é bem Uhum. conhecida aí do mercado, Conheço. ferramenta gratuita. A gente se gerencia de forma gratuita até. E aí Incrível. eu olho, às vezes tá meio silêncio, assim, né? Tá uma paz, né? Eu falo, cara, é isso que eu queria construir. Eu queria construir uma empresa que fosse uma paz, Uau. né? Que todas as pessoas tivessem paz. Que ninguém precisasse trabalhar fora do horário, que ninguém precisasse trabalhar de sábado, domingo, tampar buraco. Por quê? Você tampa buraco de alguma coisa que você não fez, Uhum. né? Deixou de fazer ou alguém fez errado que você tem que tampar. É. E a gente não, a gente se organizou muito bem, então cada um tem as suas tarefas muito definidas, todo um fluxo de trabalho muito definido, né? Esse fluxo mesmo que a gente organizou, esse processo, foi um longo trabalho, foi quase um ano para a gente deixar organizado, Isso. mas hoje entra uma tarefa aqui, já todo mundo já sabe que vai fazer na ordem, e a gente sabe se esse cliente está sendo lucrativo ou não com as ferramentas que a gente tem. Então foi um modelo bem diferente que para quem eu conto normalmente, assim, outros empresários, né? Eu sou chamado de louco, que é surreal, que isso não funciona. É. Eu falo, tá, eu tenho pessoas aqui que, se estão comigo há menos de um ano, são porque foram há pouco tempo contratadas. E a maioria aqui já está mais de 2, 3 anos com a gente. Em Então, agência, que a em rotatividade é agência. altíssima, né? Então aqui as pessoas ficam, só saem por não entregar mesmo, né? Aí não tem jeito, né? Se Sim. não entrega. Que eu falo sempre com a Vivi, né? A Vivi, a gente dá corda. O que a pessoa vai fazer com essa corda, ela pode construir ou ela pode, né, pôr de É. volta e Sim. tchau. Né? Uhum. Então tem os dois caminhos. A gente tenta construir o caminho de que você vai construir aqui, você vai aprender. E quando a pessoa sai depois, e por algum motivo, eu acho que é até difícil delas entrar numa outra empresa com É. hierarquia, com tudo isso. É. Então, Nossa, e isso que eu te
perguntar, assim, como que você percebe os seus colaboradores hoje, né? Assim, porque eu imagino quando você decidiu adotar esse modelo de trabalho, e quando novas pessoas chegavam e você falava para eles, olha, aqui não tem hierarquia. Qual que era a reação dessas pessoas no começo, ou até hoje, né? Não sei. Ah, eu acho que imagina assim, é uma zona, né? Vou trabalhar no meio da bagunça. Vou trabalhar É, na bagunça, é né? E verdade. aí, quando entra e percebe que não tem bagunça. É muito organizado até. Eu até Uhum. queria ter uma baguncinha de vez em quando. Falei esses dias com uma colaboradora nossa, né, a Júlia. Falei, Júlia, a gente precisa gerar um caos. Vamos gerar um Tá caos, muito depois a gente arruma. calmo. Porque é muito calmo, né? Então, assim, a gente está montando uma outra área aqui, né? Que é um papel novo, que a gente até descobriu no meio do processo. Uhum. Né? Então, a gente vai descobrindo novos papéis para as pessoas Isso. e, às vezes, uma pessoa abraça 2, 3 papéis, está tudo certo. Uhum. Né? Então, a gente vai se organizando assim e é bem divertido, para falar a verdade. Incrível. Não, e é esse o papel que a cultura tem, de deixar o ambiente leve, saudável mesmo, para o trabalho acontecer, Sim, né? Eu costumo dizer que a cultura organizacional é importante para não atrapalhar as pessoas, na verdade, né? Para que as exatamente. pessoas tenham liberdade e condições de executar bem o seu trabalho. Sim. E aí eu queria que você dissesse para quem está ouvindo aqui a gente, né, qual que é a importância da alta liderança da empresa entender desse assunto, Maurício? Porque eu vejo que você entende, né? E isso faz muita Sim, diferença. tem que ser de cima, né? Não tem jeito. Não é uma hierarquia, Uh-uh. mas alguém definiu um sonho. E Isso. alguém tem que contar esse sonho para as pessoas. E as pessoas têm que entrar nesse sonho junto. Né? Porque É, se não entra, não dá certo. Só dá certo por causa das pessoas. Né? Quem exato. faz a empresa são as pessoas, não são os meus serviços. Uhum, Né? Então você tem que assim, abraçar e contar, mesmo que você não sabe o que você está fazendo, que na época eu não sabia, mas eu tinha uhum, um sonho. E eu corri atrás desse sonho para fazer ele acontecer. Então, acho que as grandes lideranças, né? Acho que elas precisam olhar para esse outro lado também. A gente fala, vi vocês falando muito de humanização, né? uhum. Então, a humanização não é só você dar chocolate na Páscoa para as pessoas, Não é né? mesmo. É, Então, é muito mais do que isso. é. Então, você precisa olhar para o que está acontecendo, olhar principalmente para o que as pessoas querem, Uhum, o que elas querem. Né? é. Então, isso eu falo tanto para quem trabalha com a gente, tanto para os nossos clientes. Então, eu quero clientes alinhados com a minha cultura também. Então, eu não quero cliente que vai vir aqui e vai ser grosso com alguém, que vai mandar um Uhum. e-mail de forma ruim, que já aconteceu e a gente demitiu o cliente. E a gente demite sim cliente. Tá? Adoro. Então, é comum isso acontecer. Então, Uhum, acontece de vez em quando. Então, o uhum, cliente não está alinhado com a nossa cultura também. Porque o cliente vai ser o nosso chefe? Não. Né? Ele contratou um serviço, a gente é parceiro. Então, se a gente não for trabalhar numa relação de parceria, uhum. onde tem troca, ou aí não funciona com a gente. Pode ir para qualquer outra agência, com hierarquia, o que for, mas com a gente não vai dar certo, porque ele tem que entender que a gente está próximo dele e que Sim. a gente tem alinhamento de expectativa constante, Perfeito. não só com o pessoal da tribo, mas também com os nossos clientes. Então, tá tudo muito alinhado. Então, o cliente que Nossa. não se sente confortável com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Sempre vai ter alguém que vai querer uma empresa responsável, com Uhum. processos, que entrega em dia e que consegue ter um ótimo relacionamento. Tanto é que eu tenho clientes aqui dos mais antigos desde 2003 até hoje na carteira 20 e dos anos. maiores, tem alguns aqui que começaram em 2011. Né? São clientes que assim, carta branca, é o que você aprender Incrível. aplica para gente. Incrível, nossa, e assim, vocês fizeram algo, né, que geralmente as empresas, quando elas começam a crescer, elas para se sentirem seguras, elas buscam esse modelo mais tradicional, né, da hierarquia mais engessadinha, né, e vocês não, né, vocês Eu subi nesse bancaram muro. mesmo, eu Eu subi nesse imagino. muro. As Até que a Vivi startups, falou, não, inclusive, desce daí, desce daí. maravilhoso, maravilhoso. E as startups, elas tendem a fazer isso, né? A Sim, startup começa com essa cultura maravilhosa, né, que vocês têm. Só que aí, quando elas começam a crescer, elas vão para esse modelo mais tradicional por medo, por insegurança, sim, inclusive. E por talvez não terem uma referência de uma cultura que tenha esta organização que vocês têm e que vocês estão exatamente. crescendo por causa disso, inclusive, né? Sim, E eu exatamente. concordo com a Vivi quando ela diz que você precisa falar mais sobre isso.
Sim, Porque não é, Vivi? Porque tem um público, principalmente das startups, que no Brasil, graças a Deus, crescem muito rápido, né? Que não sabem qual caminho seguir, como crescer de uma outra forma que não como as empresas dinossauro, né? Como eu gosto de chamar, sim, né? Aquelas empresas que são dinossauros, sabe? E eu acho que você precisa falar mais para esse público, para eles terem uma sim. esperança, sabe? Vou falar, pode deixar. Tá Né? na minha lista aqui já. Tanto Que bom. que Eu hoje, gosto de compartilhar. tanto que hoje a gente está num exercício para dar um pulo. A gente Sim. já está dentro do nosso planejamento, né, do nosso planejamento, um salto de crescimento. Então, a gente está Que bom. se preparando, sedimentando o terreno para a próxima, preparando para chegar. Próxima É. etapa, né, Porque A Vivi? a gente próxima não quer etapa de só que seja crescimento. discurso, né? A gente não quer que Sim. seja só um discurso. É, A gente Até porque o precisa discurso não viver isso na funciona. prática. é, Tem que viver na prática. E aí Isso. agora a gente pode documentar, né, e mostrar para as pessoas que, ó, existe um modelo diferente de empresa, funciona, dá trabalho? Dá trabalho. Uhum. Mas se você estiver disposto a fazer algo que vai recompensar as pessoas, então vamos embora. Perfeito. Entra no barco. Perfeito. Maravilhoso. Nossa, parabéns, viu? De verdade, assim. Parabéns pela coragem de fazer diferente, né? E mesmo te chamando de louco, eu acho que quando eu sigo o Flávio Augusto, né? Eu gosto muito que ele diz que quando estão chamando a gente de louca é porque a gente está no caminho certo, né? Exatamente. Então esse é um ótimo sinal, né? Um Sim, ótimo sinal. E aí, bom, estão perguntando aqui qual é a empresa, é a Tribo Agência. Ah, alguém já respondeu aqui também, né? sim. É, E aí, olha só, como fazer gestores mais antigos entender o valor da cultura organizacional? Vocês querem falar sobre isso? É uma pergunta É, muito interessante. não é pela idade. Não é pela idade. Ele pode ser antigo, mas ele pode ter visão, né? É, Então, se ele entender que isso vai ser melhor para o colaborador, ele vai trabalhar mais feliz. Ele não vai precisar inventar desculpa, sabe? é. Ele vai estar ali, vai estar junto. Eu não tenho que cobrar horário, pelo amor de Deus. Não tenho que descontar o salário da pessoa se ela ficou doente. Cara, ela ficou doente. Ah, mas ela tá mentindo para você. Cara, uma hora isso vai aparecer, É. né? Aparece nos resultados, né? Então, tanto que a gente está tentando implementar, né? Já estamos num processo de OKR, de Uhum, ter metas, de ter objetivos em conjunto, né? Que as pessoas que vão criar esses objetivos, não sou eu que vou falar. Ó, você tem que fazer isso. Não, as pessoas têm que trazer e falar, ó, isso aqui dá para a gente entregar. Então tá, então conseguimos, vamos evoluir? Vamos uhum. evoluir. Então, é só olhar para o outro lado, não é olhar para o chicote, né? Como eu digo. Não tem que Exato. ter, não tem que É. ter, não tem que ficar no pé das pessoas. Ah, mas tem gente que não tem autonomia. Sim, tem gente que trabalha na base de ser mandado mesmo. Né? Uhum. E a gente conheceu isso, e isso aconteceu aqui. A pessoa não consegue sair do lugar se não tiver alguém pedindo para ela fazer algo. Né? Então, assim, não vai dar certo. Procure uma empresa tradicional. Isso. Agora, se acha que pode dar certo, que vai conseguir ter autonomia, que vai conseguir entregar no prazo, para não precisar ninguém ficar te cobrando, né? Uhum. Então, bora, vem para a tribo. Perfeito. E traduzindo isso para a linguagem cultural, isso é valor, né? Isso é fit cultural. Né? Então, Isso. autonomia é um valor. Então, se para vocês autonomia é importante, para quem vai trabalhar lá, isso deve ser importante também. Então, é Sim. isso que a gente chama de fit cultural quando a gente fala sobre cultura. E perfeito sua linha de raciocínio, né? E aí, Sim. esse Lei está te perguntando, Maurício, se você pudesse apontar o maior obstáculo hoje na empresa, qual seria? O maior desafio, talvez, né? Eu acho que as pessoas, lógico, Uhum. né? E trazer as pessoas para dentro do seu sonho. Esse é o maior desafio, porque elas têm o sonho delas também. Sim. Muitos aqui são empreendedores também que trabalham comigo. Uhum. Né? Então a gente tem Uhum. aqui o pessoal que tem a sua própria empresa e que eu dou liberdade total. Atende a tribo, vai dar conta do seu papel aqui? Dou conta. Pode atender outros, não tem problema. Né? Pode fazer. A gente fala dos freelas, né? Uhum. Cara, você pode ter seu freela, você pode atender outras empresas, fazer alguma coisa diferente. Uhum. Né? A gente não fica restrito e cuidando da vida das pessoas, né? Sim. Então, às vezes, isso talvez seja um desafio, assim, de trazer as pessoas para um mundo totalmente diferente, que elas chegam e falam, não, isso não é possível, não é assim. Né? Eu posso ter um Isso não freela, existe.
Por que não? Qual o problema? Né? Até eu tenho freela. Ué, Então, não dou e hoje isso é consultoria, não comum. dou palestra, também tenho meu freela. Qual o problema? Né? As Exato. pessoas podem fazer outras coisas, mas contanto que você tem um compromisso. Você tem um compromisso? Né? Você assumiu esse compromisso em contrato? A gente assina contrato aqui com as pessoas também. Então, muito organizado. Então, assim, estamos aqui, estamos juntos, está no contrato, vamos cumprir. Uhum. Então, acho que trazer as pessoas para esse momento e logo que a gente contrata alguém também para mostrar essa cultura é um desafio para a gente. Sim, Acho que é com um certeza. desafio. Seria Com mais fácil certeza. botar embaixo de um chefinho ali É, e vambora, né? Mas não é. é. Mais fácil, porém, com menos resultado, Com né? menos resultado. Tem uma pergunta aqui, olha, do Jefferson. Ele está dizendo o que fazer quando o líder não quer dar feedback por medo de ser rejeitado. Isso aqui é uma estrutura bem tradicional, inclusive, né? Nas empresas mais tradicionais a gente percebe isso. Feedback é outro desafio, tá? Mesmo que a gente tenha aqui toda uma cultura livre, né? Uhum, Desafio de ter feedback, de dar feedback também. Então, a gente está nesse processo agora de deixar mais claro, a gente está implantando uma ferramenta aqui que vai deixar isso à mostra para todo mundo também. Então, tá aqui o feedback, uhum. né? Não é só uma conversa, o que você fez é muito bom. A gente já está começando a ter alguns frutos de feedback. E quando você tem uma pessoa que não dá feedback, é uma pessoa que também não vai receber feedback. Exato. Então, para você dar um feedback, você precisa receber um feedback. Exato. Então, se você está sentindo que aquela pessoa não te dá o feedback para ela. Perfeito. É isso mesmo. E tem muito também da gente aprender a ter conversas difíceis. Uhum. Conversas difíceis fazem parte. E entender esse processo como faz parte. É claro que, por exemplo, conversas difíceis com os familiares, onde existe um nível de intimidade, existe um ambiente seguro no sentido de que se eu falar alguma coisa ruim para o meu marido ou para o meu irmão, ele não vai deixar de gostar de mim por causa disso, porque já existe um nível de laço construído ali. Criar esses laços na empresa é muito importante também. Sim. Essas conexões entre as pessoas, aonde eu sou a Viviane na tribo, eu sou a Viviane em casa. É claro que existem comportamentos que a gente não tem no mundo do trabalho, mas nem por isso deixa de ser sincero, autêntico. Não deixa de ser uma A relação palavra é autêntica. integralidade, né, Bibi? Isso. Você ser... O que a gente pede para as pessoas aqui, seja quem você é. Uhum. Não é para fazer o tipinho do trabalhador, né, do profissional. Cara, eu quero você... A pessoa é criativa, a pessoa tem ideias, a pessoa traz melhoras para a gente, traz desafios, traz problemas, né? E até vi uma pergunta ali, como implantar o Holacracia, alguma coisa assim. É o time que tem que decidir, não é você sozinho. Perfeito. Né? Tem que ver se as pessoas querem trabalhar dessa forma. Se as pessoas querem falar, tá, vamos lá, não vai ser fácil, e vamos embora, dar a mão, né? E daí vai dar certo. Numa empresa super tradicional, uma empresa moderna, uma startup, alguma coisa assim. Sem Esse caminho Sem dúvida. aí. Bom, eu ficaria aqui muito tempo falando com você, sério. Mas eu queria já, para a gente começar a se despedir, porque já deu 1 hora de live. Essa live, para quem perguntou, vai ficar salva. Né, porque é muito precioso tudo que a gente está falando aqui. E eu queria que vocês dissessem, né? Talvez algo que eu ainda não tenha perguntado e vocês gostariam de falar também sobre esse processo. Fiquem à vontade. Primeiro eu quero te contar por que eu te acho, por que você me encantou. Primeiro que é um assunto que você não vê as pessoas falando muito, né? Assim, sistematizando muito. Esse é um primeiro ponto. Mas teve uma frase que você falou que eu trouxe até para o mal, né? Chegou lá e falou assim, olha, escuta essa. Aí ainda falei assim, olha, estou na minha fase apaixonada. Ainda falei assim, que não foi exatamente assim, mas eu vou trazer a minha interpretação. Que a inteligência artificial ela chegou para humanizar, ela não chegou para mostrar que a tecnologia é mais importante.
Que a Isso. inteligência artificial chegou para fazer grande parte de um trabalho de um jeito mais rápido, enquanto para a gente se tornar mais humano e entender que é importante a gente se conectar com as pessoas de um Exato. jeito mais autêntico, diferente, construir esses relacionamentos de conexão. Uhum. Quando você falou aquilo nas aulas, houveram aulas gratuitas, né, disponível para quem quisesse entrar, eu falei assim, eu quero parar aqui, aqui. E confesso para você que eu tô com um gostinho de quero mais. Ah, que legal, Vivi. Poxa, que bom ouvir isso. É, porque eu costumo dizer que, embora muitas pessoas tenham medo da inteligência artificial, né? Eu acredito demais que a gente vai se reinventar, como em outros momentos da história a gente se reinventou, né? Mas principalmente que com o avanço da tecnologia, o que vai sobrar para nós seres humanos é sermos humanos, né? Porque agora sim com a inteligência artificial fazendo um trabalho desumano que a gente sempre fez, né? E a inteligência artificial vai fazer isso, o que vai sobrar para a gente é finalmente poder acessar as nossas inteligências humanas, né? As nossas habilidades humanas, que é tudo isso que o Maurício falou agora sobre criatividade, né? Sobre autonomia, é sobre isso, né? E vocês estão mais do que no caminho certo, sem sombra de dúvidas. Show. Parabéns. Ótimo. E você, Bom, para Maurício? finalizar, quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre isso, né? Então, normalmente eu falo muito sobre marketing digital e Uhum. acabo esquecendo do que é o mais importante, que é como fazer, não o que Exato. fazer. E o como fazer é bem diferente, é complexo, é gostoso, é bom e é recompensador, tá? Então, você ter pessoas aqui que ficam com você, que acreditam no seu sonho, que acreditam no que você faz, que não deixa a peteca cair e que dá a mão ali, vamos embora, vai dar certo. E se não der, a gente faz de outro jeito. A gente tem cabeças pensantes aqui que podem se reinventar a qualquer momento, né? E podem criar coisas novas, modelos novos. Então, nosso é um modelo que a gente encontrou para a gente. É uma mistura de holacracia, de vários pontos ali de cultura e tudo. A gente vai fazendo do nosso jeito. Então, Aham. é encontrar o seu jeito de fazer, o seu jeito, a sua empresa, né? A sua missão. Qual que é a sua missão? Né? A minha missão está bem clara aqui agora. Então, é correr atrás dessa missão e colocar os valores para fora, né? E trazer pessoas junto, clientes junto, que têm os mesmos valores e que pensam É. da mesma forma. Maravilhoso. Isso é cultura organizacional. Gente, para quem não sabia o que era cultura organizacional, da boca, né, de um Eu não sabia presidente até de uma pouco empresa. tempo. Eu não Pois sabia até é. pouco tempo. Mas de forma intuitiva você estava Entendi. construindo a cultura, né? Isso é Sim, sim, maravilhoso. sim. Maravilhoso. Eu quero, bom, só agradecer, muito obrigada. A gente teve aqui um monte de gente, né, para ouvir o que vocês estavam falando. Me deixa muito feliz saber do interesse das pessoas por isso também. Vivi, obrigada por ter feito Obrigada. essa ponte, obrigada por estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Parabéns. O mundo precisa, né, de profissionais como você e, claro, Maurício, né, o mundo do trabalho precisa de executivos como você. Show, obrigado. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Gente, obrigada a todo mundo. Boa Valeu. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Valeu, gente. tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.